Boa noite. O nosso entrevistado de hoje em Mercados e Negócios é o tributarista e sócio da Meta Consultoria, César Gomes. Nós vamos conversar sobre os rumos da economia brasileira em 2013 e 2014 e o reflexo disso na vida das pessoas. Boa noite, César. Boa noite, Roberto. O Produto Interno Bruto, o PIB, é um dos indicadores da saúde econômica de um país. Diante desses números aí de 2%, 2,3%, qual o diagnóstico que o senhor faz da economia brasileira? Como é que está a saúde da economia brasileira? A saúde está muito ruim, porque o país, para ter um PIB, como quer a presidente Pibão, ele precisa investir em infraestrutura. Tomemos dois exemplos. A China, para ter um crescimento do PIB de 7,5%, ela investe 33% do PIB. E nós no Brasil, para ter um crescimento de 2%, a gente investe 18% do PIB. Então é preciso que o administrador federal, que infelizmente é carente, o país é carente de administrador federal, tenha essa consciência. Sem investir não tem PIB grande. Investir em quê? Educação, infraestrutura e principalmente tecnologia. Nós estamos no mundo tecnológico. O Brasil, no aspecto de tecnologia, ele é um dos últimos do mundo. Nós não temos uma escola tecnológica classificada mundialmente entre as 100 melhores. Então, é um conjunto de fatores que vai somando e vai fazendo que a gente tenha PIB de 1, 1,5, 2. Isso significa que o Brasil está estagnado, está parado, não está crescendo. Está estagnado. A população cresce em torno de 2, significa que o brasileiro, por exemplo, ano passado ficou mais pobre. Porque a população cresceu 2%, o PIB cresceu 1%, o brasileiro ficou mais pobre. Então é preciso que seja dado uma mudada. Alguém diz, mas você tem algum exemplo no mundo? Eu digo, tenho. Em 1967, é rápido, a primeira-ministra Indira Gandhi, da Índia, disse, a Índia hoje é conhecida como um país dos gurus. A partir de hoje vai ser conhecido como país da educação. Ela fez uma reforma educacional, nós estamos falando de 36 anos. Em 2025, a Índia já será maior do que a Inglaterra, terá um PIB maior do que a Inglaterra. Em 2035, acredite, Roberto, terá um PIB maior do que a Alemanha. E quem diz isso é o Banco Mundial, não sou eu. Então, a educação mudou a Índia. Pode também mudar o Brasil. E só para complementar a educação, a ONU tem uma pesquisa, Roberto, que envolve 62 países no mundo, chamado PISA. Você imagina, 62. Você imagina que o Brasil está no 57º lugar, até a de Trinidad e Tobago, até a de Colômbia, até a de Chile, até a de Paraguai. Os nossos alunos não sabem nem ler, nem fazer conta de matemática e nem noções básicas de ciência. Então, nós estamos aí com esses dados para que a população brasileira faça uma reforma. É você que vai fazer, telespectador. Não espere, comece a protestar. Que a educação brasileira é muito ruim. E é a base de tudo. As pessoas falam assim, economia, vamos conversar sobre economia. Economia é uma coisa chata, uma coisa que não dá. Economia tem a ver com tudo, né? Com tudo. Quer dizer, economia, as pessoas entenderem e conversarem sobre economia, discutirem economia, é tão importante como discutir qualquer outra coisa, porque é o emprego delas, é a comida que ela bota na mesa e a perspectiva do que vem pela frente é que ela vai saber conversando sobre economia. Conversando sobre economia. E principalmente os jornais brasileiros na área de economia eles não dão muito apoio. Então a pessoa tem que procurar na internet, tem que navegar. Mas veja,
Então, nós estamos numa situação de estagnação, no momento em que a carga tributária no Brasil está chegando a 38%. 1 trilhão? 1 trilhão. Vai a 1 trilhão e 100. 38% do PIB. Na Índia, é proibido passar de 20%. Está na Constituição da Índia. Não pode achacar o cidadão. Não pode. Então o dinheiro circula. O dinheiro circulando, ele produz, reproduz e tal. Então nós temos que ter bem essa noção. Não fuja dos assuntos econômicos, porque você não vai ser um economista. Mas outro dado negativo, o brasileiro deve endividamento, mal orientado pelo ex-presidente Lula e pelo ministro Mantega. O brasileiro deve aos bancos e financeiras 1 trilhão e 400 bilhões de reais, incluindo aí financiamento imobiliário de veículos, o que representa uma dívida per capita de 7 mil reais para cada brasileiro. Cada brasileiro deve 7 mil reais em média. Quer dizer, eu, por exemplo, graças a Deus, não estou devendo. Eu estou com a sua média, então. Nós dois juntos, acho que dá uns 7 mil. É, isso aí. Então, veja bem, na média é isso. Então, é um endividamento muito pesado, com juros de 100% ao ano, faz com que haja uma carga muito forte dos juros sobre as finanças da família. Quer dizer, sem dinheiro em casa, porque ele está devendo ao banco, sim. A economia não gira, porque ele não compra e tal, e começa a complicar a economia, que o senhor falou. Quer dizer, o dinheiro tem que estar na rua. O dinheiro tem que girar. O governo tira 40, os bancos tiram 30, só roda 30. E 30 para fazer 100 é difícil. Uhum. Mas o que é mais importante e o que eu tenho chamado a atenção? E eu vou chamar a atenção do senhor pai. A sua obrigação é ensinar educação financeira para o seu filho. Essa é a maior falha que eu vejo no homem brasileiro ou na mulher brasileira que mora sozinha com seus filhos. Ensinar os seus filhos o valor do dinheiro, qual a importância da poupança, qual a poupança. Não se está falando em pessoa nem avara e nem perdulária. Está se falando numa educação financeira. A importância do valor do dinheiro para a vida das pessoas. Para a vida das pessoas. Porque aí já é pesquisa da USP. 85% dos filhos dos pais desregrados financeiramente também são desregrados financeiramente. Então, essas coisas a gente precisa alertar, porque consumir mais do que você precisa não é inteligente. Você tem que ter uma poupança para a sua sobrevida no futuro, num momento de necessidade, num momento de doença, ou até num momento de lazer, etc. César, todo mundo fala isso, para todo mundo. Todo economista assim, tem que poupar, tem que tirar uma parte do dinheiro para guardar para o futuro. Tal. Mas não é fácil. As pessoas reclamam que não conseguem. Elas não conseguem efetivamente separar essa parte do salário para a poupança. Como pode começar a fazer isso? Como isso deve ser iniciado? Isso é a coisa, assim, nós temos ferramentas na internet de graça, como fazer uma planilha financeira da família. Primeiro, tem regras básicas. Supermercado, compra do mês. Você não faz com menos de 2 horas. Segundo, você faz terça e quarta-feira. São os dias que você tem promoção de carne, você tem promoção de frango. Final de semana é... Não. Quinta, sexta, sábado e segunda, porque aqui no Espírito Santo não funciona no domingo, são dias proibitivos para supermercado. Você não vê uma oferta. Agora, você vê na terça e na quarta os supermercados disputando ofertas. Então, primeira coisa, faça uma lista para você ir ao supermercado. Dedique tempo para pesquisar, principalmente quanto à validade. E vou dar uma notícia para vocês. Fiquem atentos a sabão em pó e amaciante. Só tem 3 fabricantes no Brasil. Tem um cartel. É oligopólio.
E na área de margarina, iogurte, essas coisas, só tem 4. E isso está aí há mais de 30 anos, os governos permitindo. Quer dizer, mas esses 4 que se fala que é oligopólio, não é cartel, porque tem mais do que um, na verdade, eles interagem entre eles o tempo todo. O tempo todo. Todo. Por isso que se fala que isso é quase um cartel. É, quase um cartel. Ainda mais agora com a fusão da Sadia com a Perdigão, complicou mais ainda. Quer dizer, então você tem que estar atento que você não tem concorrência. Então você tem que olhar o nome do fabricante, dificilmente ele fará um sabão que não é o líder, que nós sabemos a fortuna que eles gastam de propaganda, ele não fará um sabão de má qualidade. Ele fará um sabão de boa qualidade. Então tudo isso aí demanda tempo, pesquisa, lista. E eu lhe digo, se você fizer as suas compras terça e quarta-feira e você for uma pessoa paciente para olhar validade, marca, essas coisas, tu consegue economizar 20% na sua compra mensal de supermercado. Isso é dado estatístico, isso não é conversa minha. Isso é dado estatístico da equipe da USP no ano de 2012. César, vou te pedir licença para fazer um pequeno intervalo. A gente volta já conversando mais um pouco sobre infraestrutura. A gente deu o diagnóstico, eu quero saber que você vai me dizer o que precisa ser feito para o doente ficar curado. Ok? Vai ser um prazer. Ok. Mercados e Negócios volta depois do intervalo. É um instantinho só. Mercados e Negócios está de volta. Hoje a gente entrevista o economista César Gomes. César, no bloco anterior, a gente mostrou os problemas do Brasil e os problemas do brasileiro com relação a cuidar bem do seu dinheiro. O que fazer para esse doente voltar a ser saudável? Bom, primeiramente nós temos que estancar a corrupção, mais seriamente. E dar destaque às coisas pequenas. Por exemplo, monta um posto de saúde num bairro periférico, com 2, 3 enfermeiras para ser 24 horas, 6 enfermeiros para ser 24 horas, você já atende uma grande população, um pedaço da população que precisa de um remédio, essas coisas todas. Não precisa correr para um pronto-socorro, porque a saúde no Brasil está em SOS. Então é um ponto que precisa ser atacado. Na questão da educação, nós vimos agora, para a nossa alegria, a melhor escola de educação desse país está situada no Acre, entre particular e pública, e ela é pública. É a melhor escola de matemática do Brasil, está no Acre, e ela é pública, por decisão da diretora. Então, essas coisas. Infraestrutura. Por exemplo, o Espírito Santo passa por um momento sério. Não tem nenhum projeto. Não, o projeto do aeroporto já foi, o projeto dos grandes portos já foram. O Estado não tem pessoas que tenham capacidade de fazer um projeto e levar à presidência da República para que seja implantado. Sem projeto de infraestrutura, nós não vamos adiante. Agora, outra coisa relevante.
Eu acho o capixaba muito parado em termos políticos. Eu amo esse estado, estou aqui desde 94, mas Tem que brigar mais. Tem que escolher pessoas melhores. Não vote em quem te dá um jogo de camisa de futebol. Uhum. Quer dizer, nós temos que começar a mudar a administração, entendeu? Por exemplo, a notícia de hoje, a Assembleia está renovando a sua frota de carro pela segunda vez em 2013. Quer dizer, um carro que é zero até outro dia já vai trocar de novo. Que outros problemas a falta de infraestrutura traz para o país? Bom, encarecimento do frete, atraso nas entregas, perda de clientes, principalmente internacionais, e um desgaste muito grande do motorista. Porque nós, voltamos a falar, nós ainda não implantamos a rede ferroviária, então é tudo... Nós já implantamos, mas destruímos, né? Já disse, implantamos e destruímos. Quer dizer, Juscelino Kubitschek implantou, o governo militar destruiu, infelizmente. Mas o motorista anda estressado, de vez em quando você vê caminhoneta que numa curva capota para lá e tal. Quer dizer, você também precisa dar condições a que a mercadoria flua. Economia é uma coisa em movimento. A mercadoria saiu da fazenda, chegou no atacadista, o atacadista levou para o porto, do porto carregou e foi para a China. A economia movimentou. Na mesma situação, o que aconteceu? A soja saiu do proprietário rural, atolou no meio do caminho. Então, atrapalhou todo o resto. Quer dizer, isso no final, do ponto de vista do nosso telespectador, ele tem que ficar atento que isso no final significa uma coisa muito importante. Diminuição da capacidade de empregabilidade do país. Sim. Acabam os empregos. Sim, sim. Por exemplo, esse fazendeiro que não conseguiu entregar a mercadoria, ele entrou em falência. Todos os funcionários dele foram demitidos. Então, porque ele contava com esse dinheiro para rodar. Então, nós temos que dedicar a infraestrutura. Agora, vamos no que é sério. Neste país, nas rodovias, morrem 50 mil pessoas por ano. Nem aquele sanguinário da Síria conseguiu fazer isso em 2 anos. Ele matou 40 mil. Aqui morrem 50 mil por ano, a um custo sentimental e tal, econômico, e 1 milhão ficam incapacitados para o trabalho. Eles vão para onde? Para a rede SUS. Olha o custo que você tem na Previdência Social, que já é deficitária, que você tem com esse 1 milhão de incapacitados. No caso das mortes, o que acontece? O arrimo de família morreu, a viúva passa fome com os filhos. Agora, o machucado, ele vai para a rede pública e lá ele vai ter que ser assistido pelo INSS até os seus últimos dias. Tudo isso faz parte do famoso custo Brasil, né? Custo que carrega, Brasil. que na realidade é uma pedra imensa que a gente tem que arrastar. Sem rodinha. E de quem é a culpa por a gente estar arrastando essa pedra há tanto tempo, Sérgio? Olha... Não é nossa também? É nossa, é nossa. Eu digo para vocês, o último ministro... Eu até vou fazer um desafio. Você sabe o nome da ministra do Desenvolvimento do Brasil? É ela que tem que planejar o Brasil. O último ministro de Desenvolvimento e de Planejamento desse país chama-se Mário Henrique Simonsen, economista formado que já morreu há mais de 20 anos. No governo Lula, o ministro do Planejamento era Paulo Bernardo, que é um jornalista, que agora é ministro da Dilma, não sei nem qual é o ministério. Então, veja bem, nós não conhecemos a Marina Belchior, qual é o passado dela econômico, aonde que ela formou. Mário Henrique Simonsen foi formado em Harvard, então nos Estados Unidos, quer dizer, conhecia economia, planejava. Nossa ministra hoje é amiga da presidente. Chega. Então ela planeja o quê? Nada. Ela não sabe fazer isso. Porque ela não é formada para isso. E se você não planeja, você não vai para frente. Não se governa para amanhã, se governa para 20 anos, 30 anos, para as gerações. 30. Você tem que mudar
você tem que mudar, mas o dinheiro que você colocou na educação hoje, ele gasta 4 anos para sair. Mas se você não colocou hoje, 4 anos não vai dar nada. Então, o nosso país precisa de gestores públicos competentes que façam a máquina rodar de novo. Fernando Henrique não conseguiu, Lula não conseguiu, Dilma não vem conseguindo. Antes a inflação era muito alta. Então a máquina tem que ser ajustada para ela poder rodar. O que um empresário, por exemplo, do porte do Gerdau está fazendo? Está levando as fábricas dele para os Estados Unidos. Porque lá tem organização, mesmo com a crise que teve lá, ele já comprou 2 fábricas nos Estados Unidos. Daqui a pouco nós não teremos mais fábricas aqui. Porque as pessoas estão cansadas de ver que você não tem... Você tem perda na estrada, você não tem atendimento na saúde, e tudo isso faz com que sobre um custo muito forte para o empresário, que depois vai avaliar, vale a pena produzir aqui ou vale a pena produzir na China? O ex-presidente José de Alencar tinha uma fábrica de tecelagem em Minas Gerais. Hoje ele já faleceu, o filho dele tem 4 fábricas de tecelagem na China e nenhuma no Brasil. Então, por quê? Ele viu que a produtividade aqui era muito menor, ele não tinha condições de produzir, e ele hoje é um grande vendedor de tecido no mundo inteiro. Inclusive para o Brasil, né? Inclusive para o Brasil. No Brasil ele é o maior fornecedor, porque tem distribuidores no Brasil de ponta a ponta. Então, a infraestrutura, meu amigo, ela é fundamental para todo mundo. Todo mundo ganha quando você tem uma infraestrutura bem feita, quando você tem uma educação bem feita. Mas o mais importante, o mais significativo, tome como ponto de honra para 2014, passe a não dever nada a ninguém, para você poder acumular e sobreviver nessa roda viva que está aí. Se você não poupar, você vai ser engolido pelos bancos. César, vou te pedir licença para mais um intervalinho. Na volta a gente conversa exatamente sobre isso, sobre as perspectivas para 2014, com inflação batendo na porta, sim, com o endividamento do brasileiro que está alto, com todas essas questões que a gente falou agora. O que você acha que vai acontecer com o país em 2014? Vou te pedir licença, a gente volta já já. Okay. Fique aí, a gente volta logo depois dos comerciais. Nós estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o economista César Gomes. César, no final do bloco anterior você estava pedindo ao telespectador para não esquecer de poupar, porque sim, será importante em 2014. A inflação está acima do que foi programado, foi planejado. Era 4,5%, já estourou a meta. O governo diz que está em 6,5%, que está dentro da meta, que a meta tinha 2 para cima e 2 para baixo. A gente sabe que não é bem assim, era 4,5% que era para ser perseguido.
E aí a gente tem uma alta carga tributária, a gente tem falta de investimento em infraestrutura, o governo está fazendo alguns leilões aí, investindo, dizendo que não é privatização, fala meio envergonhado, mas está fazendo, estradas, fez do pré-sal. Qual a perspectiva diante desse cenário que você tem para o ano de 2014, levando em conta que é também um ano eleitoral e as pessoas vão tentar se manter no poder e outros vão tentar conquistar o poder? Bom, 2014. Nós já teremos algumas novidades na área de aeroportos. Com a Copa do Mundo, 5 grandes aeroportos do Brasil já estarão operando melhor. Isso ajuda, que tem até o gargalo aí do final de ano. Mas o que a gente tem que estar mais atento é o uso da máquina pública na eleição. Porque nós já temos um gasto muito elevado, principalmente do governo federal, em custeio. O que é custeio? É o que não é investimento, o que não é produtivo. Pagar as contas, manter a luz, pagar a luz do prédio. Isso. Né? Mas, para 2014, nós temos uma novidade muito boa, mas que vem de fora. O FMI diz que a economia mundial vai crescer 3,6%, que a China vai crescer 8,5%, que a Índia vai crescer 7,5%. Então, os nossos principais compradores, se a gente ainda conseguir resolver essa questão de infraestrutura, voltarão a comprar com mais força. A inflação está na mão do consumidor. Só consuma o que for necessário. Esse negócio de trocar carro todo ano, isso é só coisa de brasileiro. Esse negócio de trocar geladeira, porque agora tem inox com grifo, ou agora tem a geladeira retrô, isso é tudo coisa que só acontece no Brasil. Seu carro está funcionando, está bom, não troque. Você precisa controle o seu consumo. Na hora que baixar as vendas, vai haver desconto, havendo desconto, a inflação chega no lugar. Quem domina a inflação é o consumidor. Não é o governo, não é esse presidente do Banco Central. Se você comprar só o necessário, para que uma mulher precisa de 50 vestidos no guarda-roupa? Tenha só 20. Para que um homem precisa de 40 ternos? Tenha só 20. Vá reduzindo, vá postergando suas decisões e vai poupando. Porque quem compra à vista, como eu tenho visto aí, tem conseguido desconto de 25%. Tem tudo isso, César? 25%. Na compra de uma geladeira agora, eu assessorei uma pessoa, falou, é dinheiro contado. O outro lá dá 20, eu dou 25. E ganhou 25% de desconto na mesma geladeira. Então, quem compra à vista tem poder de barganha. Se você compra a prazo, você não tem esse poder de barganha. Então, a sua orientação para 2014, do ponto de vista do macro negócio, do governo, quer dizer, o governo tem que fazer o dever de casa, fazer infraestrutura, investir em educação, sim, reduzir a corrupção dentro dos governos, dos vários níveis, para esse dinheiro se manter no bolso do governo para poder gastar, e reduzir custeio e fazer o dever de casa. Como uma dona de casa, não tem o dinheiro, vai reduzindo para a sua casa. Isso aí. Que é o mesmo conselho para o cidadão. Todo mundo tem que fazer o dever de casa. É cinto apertado até o último buraquinho que der. Essa é a minha recomendação. Você vai dizer, mas que homem pessimista. Mas a gente tem hora que a gente tem que tomar uma decisão dura na vida da gente para falar, olha, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Agora, eu vou mudar de vida e não mudo, não adianta nada. César, eu queria agradecer a sua participação aqui no Mercado dos Negócios, essas orientações, esse bate-papo. Foi um prazer. Cinto apertado, cinto apertado. Cinto apertado. Agora, 2015 seu vai ser muito melhor se você apertar o cinto em 2014. Muito obrigado para você, um feliz ano novo. Para todos nós, para todos nós. Mercado dos Negócios está terminando, para você um feliz ano novo. A gente se encontra de novo em 2014. Para todos vocês, uma semana produtiva e mão fechada, porque senão o bicho pode pegar. Boa noite, até a próxima semana.